Câmara Municipal de Pirapozinho. Solicita ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores nessa sessão extraordinária do dia 28 de outubro de 2016. Atenção, senhores, para chamar Carlos Conato. Cícero Maia. Presente. Cláudio. Presente. Claudinei de Nelo. Presente. David Santos. Presente. Ivan Zocante. Está presente. Não está no plenário, mas se encontra presente na casa. José Maria Berbete, presente. Jurandir Aparecido de Lima. Presente. Lucas Padovan dos Santos Pavani. Presente. Mário de Melo Zito. Presente. E Paulo Sérgio Ventura. Presente. Ivan, presente. Positivo. Informando ao senhor presidente que só não se o Carlos Conador deve ter Vendo o número de proteção de aberta na área. Se sobre as de vossas essências, as cópias da sessão do com silêncio dos vereadores, declara a mesma aprovada. Peço ao primeiro secretário que faça leitura do ofício circular de autoconvocação. Pirapó, 27 de 2016, vereador em 10ª turma da Câmara Pirapozinho, convocar extraordinário de ativo a ser realizado no dia 28 de outubro de 2016, no recinto plenário Franço Gomes de Andrade, 12 horas, para deliberar sobre o seguinte da ordem do dia. Primeiro, projeto de lei número 026/16, autoria do Executivo de Pondo sobre autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir no orçamento vigente, crédito adicional suplementar e dar outras providências. R$1.020. Segundo, projeto de lei número 047/16, de autoria do Executivo, dispondo sobre autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir no orçamento vigente crédito relacionado suplementar e dar outras providências. R$680.500. Assinado esse requerimento por todos os vereadores dessa casa. Lido o requerimento, faça alguns esclarecimentos referidos para o senhores, principal presentes aqui. O projeto está na casa com prazo devidamente legal e quando surgiram especulações e difamações, muitas vezes plantadas, minha querida Rose, por gente que deveria e teria obrigação de, antes de falar qualquer coisa, vir aqui. Infelizmente, por membros até do Conselho, Rose, que chegou ao nosso conhecimento. Então, muito importante vocês estarem aqui, você que tem uma liberdade nessa casa, junto com qualquer um desses conselheiros, a qualquer momento, quando surgir alguma especulação, calúnia, ou que jogarem algum problema que esteja acontecendo na área da saúde em cima da Câmara, dos vereadores, ou sobre essa presidência, fiquem à vontade de sempre virem aqui para, de fato, esclarecer as situações. O que diz o nosso regimento no seu artigo 125? Lidos os projetos pelo secretário no expediente, isso durante a sessão, os projetos serão encaminhados às comissões, que por sua natureza devam opinar sobre o assunto. Os pareceres das comissões, que nós todos precisamos para a emissão, não só do parecer dela, mas do voto correspondente. No artigo 59 do próprio regimento dessa casa, diz o seguinte: os papéis dados a comissões conhecer o presidente da através de toda vez que dente da comissão assinar os referentes ao estudo finais para trabalho, primeira reunião de missões. Para as matérias figurar estudo, terminada são em pauta as mesmas, no prazo de 40 dias. Recorri esse prazo da Câmara na dia da Câmara, sem ser lançado no processo as razões da falta de parecer da comissão. Então, primeiro é importante esclarecer que o projeto está em perfeita ordem com os prazos legais. O projeto chegou no mês de outubro, não teve requerimento de urgência por nenhum dos 3 vereadores dessa casa, portanto, não há de se culpar aqui fulano ou beltrano contra ou favorável ao prefeito, porque o assunto aqui é muito mais sério do que qualquer questão partidária. Segundo, esclarecer que nunca foi deixado de aprovar nessa casa uma verba suplementar, por nenhum vereador ter votado contra, ou por um empecilho de nenhum vereador desses que estão aqui. Terceiro, Rose, e aí eu gosto de falar muito direcionado a você, porque representa a comunidade através do Conselho, principalmente nos interesses da saúde. Terceiro,
As comissões aqui formadas, uma de Justiça e uma de Finanças, presidida a de Justiça pelo vereador Claudecir, juntamente com o vereador Jurandir e o vereador Carlão, e a de Finanças, presidida pelo vereador Dinello, juntamente com o vereador Lucas, o vereador Cícero, estão totalmente legais, no prazo legal, e não houve nenhuma culpa em relação a prazo, em relação ao atraso. Não houve má fé de ninguém desta casa. Não houve má fé em momento algum desta Câmara. Não houve nenhum tipo de intenção em prejudicar o andamento dos serviços públicos, muito menos o da saúde. Dizer a vocês que nós respeitamos os prazos. Todo projeto que chega aqui já é uma primícia dessa mesa diretora, e aí eu conto com o apoio do vereador Ivan como vice-presidente, do vereador Berbete como primeiro secretário e do vereador Lucas como segundo secretário. Sempre houve uma primícia de preservar os prazos. Todas as comissões, elas têm o tempo para analisar o projeto, para poder emitir o seu parecer, sem nenhum tipo de pressão, sem nenhum tipo de interferência, principalmente interferência do Executivo. Segundo, não houve em momento algum nenhuma menção por parte dos vereadores dessa casa, que compõem a base do governo, ou assim, do próprio governo, dessa questão dos medicamentos, muito menos de urgência. Senão essa casa já teria se pronunciado. Essa casa já teria se pronunciado. E por último, infelizmente, falar que a tentativa do Executivo, mais uma vez, através dos seus comandados, dos seus soldados, infelizmente, soldados das coisas erradas, das mensagens caluniosas e difamatórias, é desviar o foco das discussões atuais que se dão pelos acontecimentos das últimas eleições. Então, nada mais é do que tentar transferir a incompetência de uma determinada gestão, porque isso trata de suplementação orçamentária. E toda vez que é necessário suplementar, é incompetência da gestão, que não fez um devido planejamento. Porque se ele tivesse mandado esse projeto antes, o projeto já teria esgotado esses 45 dias, no caso, mesmo com urgência traçada por ele no projeto, os 30 dias, esse projeto já teria sido devolvido, vereador Dinello. Então, é uma falta de planejamento lá do Executivo, não aqui da Câmara. A Câmara, e aqui eu falo como presidente e representante dela, não teve e não tem nenhuma culpa nesse tipo de atraso que porventura está tendo e que ele está tentando transferir a responsabilidade para nós vereadores, para essa presidência e talvez para essa mesa diretora. E por último dizer que qualquer um dos senhores, qualquer cidadão dessa cidade, qualquer vereador, e principalmente os conselheiros da saúde, que são respeitados desta casa, tem livre acesso aos documentos dessa casa através da nossa secretaria, que está aí para comprovar essas informações que eu estou dando, mas também com qualquer um dos vereadores para sanar suas dúvidas e evitar que saiam calúnias, que saiam propositalmente palavras para tentar denegrir a nossa imagem e que isso não condiz, primeiro, com o Conselho, segundo, com o respeito que esse Conselho tem aqui nessa casa. Falado isso, passamos para a segunda parte da ordem do dia. Projeto de lei número 046/16/16, de autoria do Executivo, dispondo sobre: autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir no orçamento vigente crédito adicional suplementar e dar outras providências no valor de R$ 1.826.000. Encontra-se o parecer da Comissão de Justiça e Redação pela legalidade do projeto que está em discussão. Ninguém usando a palavra, o parecer está em votação. Se estiver de acordo, permaneça como estão. Os contrários, queiram se levantar. Parecer aprovado. Assinado o parecer pelos 3 vereadores. Vereador Claudecir, vereador Jurandir, vereador Antônio Carlos Conago Carlão. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento favorável ao projeto. Está em discussão. Ninguém usando a palavra, o parecer está em votação. Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se levantar. Parecer aprovado, assinado pelos vereadores Claudinei Dinello, Lucas Padovan dos Santos Pavani, Cícero Alves Maia. Uma vez aprovados os pareceres, o projeto está em primeira discussão. Discuto porque está votado. Então, o projeto, a primeira discussão, votamos da lei de requerimento
Requer essa mesa nos termos regimentais, após ouvir o plenário, para que seja colocado em segunda e última edição em votação na presente sessão, o projeto de lei número 046/16/16, de autoria do Executivo Municipal, dispondo sobre autoriza o Executivo Municipal a abrir no orçamento vigente crédito adicional suplementar e dar outras providências. O requerimento é assinado por 3 vereadores, 28 de outubro de 2016. Requerimento está em discussão. Não havendo quem discuta, o requerimento está em votação. Se estiver de acordo com como estão, os contrários queiram se levantar. Requerimento aprovado. Sendo assim, o projeto de lei número 046/16/16 está em segunda discussão. Peço a palavra. Com a palavra, vereador Cleide Nelo. Dizer que eu recebi de algumas dizendo que a caixa de projeto de a pessoa usou isso, o porquê não votação do presidente, acho que não precisa mais nenhuma. O que deixa a gente assim, indignado, né, presidente, e os demais vereadores, que nenhum vereador aqui, como já foi dito, como que a gente iria fazer? Não tem uma outra forma de votar o projeto. Se existisse essa urgência, poderia o prefeito ter comunicado a qualquer vereador da casa e pedido ao vereador, coloca lá a urgência, nós precisamos, mas não informou, não pediu. Fato esse que não tinha o requerimento de urgência. Então, não teria como o presidente colocar o projeto em votação. Agora, a pessoa vai no Facebook, diz lá que a Câmara não aprovou, que vereador esse, A, B ou C, não quis votar, que o presidente não quis que votasse. Que perca de tempo, né? Que perca de tempo. Isso é falta do que fazer, presidente. Isso é pessoas que gastam muitas vezes o seu tempo em observando o Facebook só para atacar esse ou aquele. O Facebook é um instrumento na administração pública, mas ele saber ser usado. A pessoa não pode ouvir qualquer conversa. Conversasse lá primeiro com o prefeito, ou conversasse com o presidente, tirasse informação, prefeito, por que não votou? Eu tenho certeza que o prefeito não iria falar uma coisa dessa, que o presidente não quis colocar. Mas, por outro lado, né, presidente, a gente também vê que o prefeito poderia ter feito, poderia ter pedido para qualquer vereador da casa, entrado com esse requerimento. Então, a gente fica sem saber. Essa brincadeira, né? Essa brincadeira de mau gosto, de dizer que a Câmara não quis aprovar. A Câmara jamais faria isso, nunca fez, e nenhum vereador faria uma situação dessa. Agora, as pessoas que vão para o Face, que coloca como a Câmara, esse ou aquele vereador, tem que aprender uma coisa. Aqui na casa, temos um regimento. Não dá para o presidente fazer as coisas do jeito que ele quer. Aqui a gente segue ordem. Agora, não precisava tanto, né, conversar de pessoas ficar ligando para vereador. O vereador disse que não vai pagar, nós vamos ficar. E outro falou assim, só o ano que vem, presidente, que a Câmara segurou e que não iria votar, viu dizer o ano que vem. Olha, mentira, não existe isso. A própria prefeitura vai ter informação. Então, realmente, parabéns ao presidente pela fala. É lamentável a pessoa ter coragem de ir para o Facebook e escrever um monte de besteira com uma coisa até que é o município, antes da necessidade. Tenho dito, obrigado. Antes de passar para o vereador Berretti, segunda discussão do projeto, Dodinello, Vossa Excelência, como já foi e que não pode apenas arrancar o projeto da Câmara e votar. Ela tem prazo, regimento, que liga prazo, então você, o presidente pode muito, não pode ser que o regimento é a lei. E arrancar o projeto desrespeitando as comissões. Segunda coisa, é importante dizer que esse deu entrada na casa em outubro, portanto, neste mês. Nós não estamos falando em projeto antigo, nem em projeto que já está aí sendo engavetado. O que mostra, mais uma vez, que não houve planejamento do Executivo. Em terceiro, vereador Dodinello, Vossa Excelência lembra bem dessas pessoas que, através de Facebook ou até pela língua ferina, acaba jogando, minha querida Rose, situações, porque são usadas por outras pessoas, que maldosamente instigam, vereador Lucas, plantam, vereador Ivan, veneno nessas, que ao não fazer a devida apuração, são usados para ficar fomentando mentiras, sempre lideradas por outras línguas ferinas,
ligadas a grupos e a políticos, geralmente a gente que depende, que é do mesmo colunho político do senhor prefeito. Porque tudo isso é comandado. Se tivesse uma voz forte do prefeito na parte que é legal, real, porque qualquer pessoa que lê isso aqui vê que a Câmara não tem culpa. E se ele se antecipa e fala isso, seus cupins, seus bonecos de fantoche, seus manipulados não fariam isso. Então tem o líder, tem o chefe de tudo isso aqui. Então é importante dizer que as pessoas são usadas. Então eu falo você que às vezes recebe uma palavra de um desses, venha na Câmara antes de se expor, de entrar em Facebook, ficar escrevendo as coisas, porque passa-se por idiota, passa-se por caluniador, difamador, você que às vezes não sabe nem o que está acontecendo e que é usado por esses que têm interesse em fazer a balbúrdia, em colocar fogo na coisa. Obrigado, vereador Dinello. Com a palavra, vereador Berbete. Primeiramente, senhor presidente, eu cumprimento toda essa casa em nome desse para mim, recebendo, satisfeito quando pessoas igual vocês se predispõem a vir até esse plenário, ouvir o que realmente essa casa faz e o que essa casa tem para fazer. Explicar quase que não compensa mais, porque com essa competência do nosso presidente e também, como falou o vereador Dinello, já foi praticamente dito tudo que precisava ser dito aqui nessa tarde. Se nós terminássemos a sessão agora, eu acho que já dava para sair daqui satisfeito. Mas eu, como vereador também, gostaria de estar aqui nesse momento falando algumas coisas. Infelizmente, nós temos pessoas na nossa sociedade, na nossa Pirapozinho, que vê as coisas por um lado diferente. Porque ser vereador é uma coisa, e ser um cidadão comum lá fora é completamente diferente. Então precisa estar aqui, que nem vocês estão, para ver como que é o trâmite dessa casa, como é que isso aqui funciona. Eu acho que precisaria até dar uma aulinha para esses boca de urna aí fora que ficam falando essas situações, porque eu tenho notado que enquanto não se tomar uma medida assim, judiciária em cima desse povo, nós vamos viver sempre nessa situação. E tem o sujeito que é uma autoridade executiva que tem toda a liberdade de falar qualquer casa, de chegar tal que está, fica muitas vezes jogando farpas. E isso fica muito ruim, porque ativo é uma executiva, mas nós temos que trabalhar em harmonia, sintonia e fazer aquilo que é melhor para o município, que nem nós temos dentro nesta casa. Todos dentro disso, mais essa se fazer coisa que agradar e mais sim agradar primeiramente o direito. Então, na relação de vocês que aqui estão, que nós continuamos nosso trabalho, sempre respeitando o regime orgânico desse mundo e acima do que nós temos que executar. Então aqui, por exemplo, as minhas lamentações com referência a essas pessoas que ficam se manifestando no Facebook. Essas pessoas precisavam vir aqui e ver o que realmente está acontecendo e não ficar fazendo essas intrigas, jogando grupo contra grupo, porque isso só leva a desvantagem. Senhor presidente, quebrando um pouquinho o protocolo disso aqui, eu queria aproveitar o ensejo e passar talvez uma notícia triste, pelo menos para mim, né, porque hoje, infelizmente, eu tive a triste notícia que o meu concunhado Laércio Ambrósio, pessoa bastante conhecida na cidade, que é filho da cidade, faleceu. Então, eu não sei se o presidente aceita ou não, mas neste momento eu gostaria que o presidente autorizasse a nós fazer 1 minuto de silêncio com referência a esse infausto acontecimento. E fica aqui os meus agradecimentos a todos vocês. Quero dizer que a gente nesta casa já vai completando 12 anos de trabalho. Fui presidente, vereador, trabalhei com vários prefeitos, vários vereadores que já foram, outros que estão aqui, que estão indo e que estão vindo, e nós estamos aqui pela graça e o poder de Deus. Se não fosse isso, nós já teríamos sido consumidos. Então, senhor presidente, se o senhor, eu tomo essa liberdade de fazer esse minuto de silêncio. Atendendo, através desse requerimento verbal, o vereador José Maria Berbete, convido a todos para que de pé possamos manter 1 minuto de silêncio em homenagem póstuma ao senhor Laércio Ambrósio, em consideração à família.
Continuando os trabalhos, o projeto está em discussão, o vereador Ivan Zocante. Presidente, todos, deixar de falar nesse instante, eu até peço a Deus para cometer decoro e não queria isso aí. Mas é preciso que se esclareça mais profundamente. Eu acho, o presidente falou muito bem, o vereador Bebeto, o vereador Dinello explicou, mas eu vou aos meus modos tentar explicar melhor, porque talvez ainda não houve o entendimento nesse. Existe sempre áudio e discurso visual. E se eu falar para vocês alguma coisa que vocês ouviram no rádio, daqui 3 dias eu perguntar para vocês o que foi que eu falei, vocês não vão saber. E se vocês estiverem vendo eu falar, vocês vão gravar. Se eu perguntar daqui 30 dias o que foi que eu falei, vocês vão lembrar. Então eu vou explicar mais ou menos o audiovisual aqui com o material que eu tenho. Houve falta de planejamento lá na prefeitura, vocês estão vendo lá na prefeitura. Tinha que ser colocado no orçamento que na saúde vai se gastar 1 trilhão. Até a mais, entendeu? Até a mais, para não haver essa mendigância de estar vindo aqui, baixar a roupa, para não falar as calças, o português claro, para a Câmara estar pedindo suplementação. Entendeu? Tem no orçamento, não vai depender de Câmara não. Então houve falta de planejamento, incompetência lá para cima, e que hoje está precisando vir aqui pedir. Entendeu? O projeto veio de lá para cá, pedindo suplementação. Então, se querem rápido, se está chamando a se pagar, se existe mesmo esta vontade louca de pagar, que eu não acredito nisso, vem-se junto com ele um requerimento de urgência assinado por 3 vereadores da casa. Mas é meio lógico e natural os da bancada do prefeito assinar. Entendeu? Não é nós, não é poste atrás de cachorro. Entendeu? É cachorro tipo vindo atrás de poste. Não é assim, entendeu? Então venha junto com o projeto o requerimento de urgência. Chega aqui o presidente dá leitura e já dá leitura, como está acabando de dar no requerimento de urgência. Aí dá-se os pareceres aqui dentro mesmo, não vai para comissão nenhuma, vota-se fim de papo. Está aprovado. Portanto, houve falha aí também deles, entenderam? Não houve nossa, não é nós que vamos atrás do requerimento de urgência. Está vindo de lá, logicamente a bancada deles tem que assinar o requerimento de urgência e trazer aqui para nós votar. Então não houve erro nenhum. O presidente deu leitura ali no projeto, manda para as comissões. Aí elas ficam 45 dias, elas têm com ele lá de prazo, lá dentro, para dar os pareceres. E ele não tem poder de tirar de lá. Entendeu? Aí precisa, aí também nesse meio de tempo, se está mesmo a fechar para pagar, convoca-se uma extraordinária. Não convocou extraordinária. Está tendo extraordinária hoje aqui, porque nós se autoconvocamos, não é presidente assim? Se autoconvocamos para fazer isso devido a esse futricamento enfeitado de Facebook aí pela rua, entendeu? Tentando lambuzar todo mundo. E com conversor mole, tem uns que falou que o Brambila que é o responsável por causa disso. O Brambila não tem nada a ver com nada. Ele foi candidato, houve a derrota, aí pronto, ele está para lá, mas já estão falando que é o Brambila que é o responsável. E eu não sou adepto dele também não, mas eu vou falar aqui. Entendeu? Tá aqui isso, que conversa mole que Brambila que aqui dentro da Câmara. Aqui que é a gente que toca os trabalhos daqui. Então, enfim, não houve a sessão extraordinária. Então, o erro está lá. Nós não fizemos nada de errado aqui. Quem está falando isso em Facebook, está falando errado, está sem saber, está com alguma intenção, ou quer algum cargo aí na nova gestamento aí. Está querendo alguma coisa aí, está querendo fazer média com o prefeito, pondo no nariz, para não falar outro lugar, entendeu? Da gente. Para não falar outro lugar. Então fica botando conversa mole em Facebook aí, para fazer presença lá com o prefeito depois e de automaticamente ir para cima dele, pedir alguma coisa, algum benefício. Essas pessoas que estão fazendo isso. Ou fornecer mercadoria, ou emprego lá dentro, ou amparo, porque recentemente houve algum desafetamento de fora lá dentro, que é uma das pessoas que está falando, conversando mole aí pela rua, entendeu? Então precisa saber direitinho o que é que acontece com o mau trâmite aqui dentro, entendeu? Nós não temos culpa de nada disso. E jamais ninguém aqui negou
suplementação para prefeito, nem para o outro, nem para esse, nem para nada. É normal aprovar isso aí. Se está pedindo é porque está precisando, ele não tem onde empenhar, ele tem dinheiro lá para pagar e não tem onde empenhar, porque houve a falta de planejamento, o enchimento na hora de fazer o orçamento da prefeitura, entendeu? Então, não é normal aprovar, jamais a gente ir, ainda mais para o setor, entendeu? Para o setor vosso. Que é isso? Isso é um absurdo. Então, queira acreditar, é desse jeito, foi o que aconteceu, nós não temos culpa nenhuma de nada. Mas certamente estará tudo aprovado hoje, tudo resolvido. Entendeu? E olha lá, é para pagar funcionário? São várias questões, segundo os chamadores, envolvendo pagamento de salários, de terceirizados, pagamentos de medicamentos. Essa conversa aqui chegou nos bastidores. Várias questões, mais de 2 milhões de reais. Eu estou para duvidar se vai ser pago. Estou para duvidar se isso vai ser pago hoje, amanhã, do jeito que está esse investimento. Não vai ser nada, vai pagar daqui uns dias ainda. Mas fica tendo por nariz. Achou, nós estamos aqui pagando o mico e acaba com o meu. Senhor presidente, então, muito falado, Ricardo, pelos vereadores, e eu quero complementar. Foi muito falado no planejamento, venho falando bastante gente nova na área e ter alguma experiência também. Por isso que eu não falo a ser administrador, não, sendo com muito, essa noite sendo, é com muita frequência. Eu vou explicar outra coisa. Nós somos considerados os vereadores de oposição, tá? E desde agosto que nós não somos maioria. Então, mesmo se a gente pensasse em segurar qualquer projeto, nós não conseguimos mais, porque são 10 vereadores que votam. O presidente só vota no empate. E hoje não acontece mais isso, porque na hora de votar, os vereadores que são considerados oposição, a princípio são só 4 que votam. Então, desde agosto, isso não tem mais a possibilidade de acontecer. E ainda, eu venho falando, de 2 anos para cá, essa nojeira de atitude desse administrador, porque a gente não pode colocar os funcionários, porque isso é parte dele, como o Deide falou aqui, inicia de um chefe, ele é o líder, vem acontecendo isso com muita frequência. Então, muitos falam, você é oposição, sou oposição, não concordo com a forma dele administrar, mas nunca precisei segurar projeto aqui, que é bom para a gestão, para a prefeitura e para a população. Eu ainda não acredito nele. Ele continuar com a administração, eu não continuar com ele, não acredito. Espero que para um futuro ele passe a pensar diferente, porque o nosso município precisa de mais seriedade, e não é essa que nós precisamos. Aí faz toda essa situação, coloca o funcionário a ponto de desespero, as pessoas a difamarem os vereadores, e a gente sabe que a realidade é outra. Muitas pessoas falam, é um prefeito sério, eu discordo, porque o prefeito sério não deixa isso acontecer. Agora vamos para a prática. Para a prática, ele poderia pegar o celular dele e ligar para os vereadores de situação dele, só precisa de 3 assinaturas. E ele não teve nem a capacidade de fazer isso. Ou se fez também, os vereadores que são considerados de situação, não quiseram assinar. Outra situação, a secretária da prefeitura poderia ter muito bem pego e ter ligado para os vereadores de situação e falar, assina aí o requerimento de urgência. Mas vocês estão que nem cuidado. Então, eu ainda não considero essa ação um administrador sério, muito funcionário. Só que ele eu não considero. Por quê? Por causa dessas coisas. Isso não vem acontecendo agora. Tá? Isso vem acontecendo durante os 4 anos. Vocês não têm noção do que eu estou sofrendo com essa administração. Por vetar até qualquer projeto aí que vai para lá, vetando. Então, eu vou repetir para vocês, eu não considero esse administrador de sério. Quero no futuro que ele pense trabalho de frente. E pensar, trabalhar de frente. Sempre estar junto com a população, o povo, para a gestão da prefeitura junto. Então, mais uma vez, vocês estão vendo aqui que o erro não partiu da gente. Muito obrigado e boa tarde. Essa presidência agradece ao vereador Lucas e esclarece também que eu, nos quase 8 anos nela, o vereador nunca misturei as questões de campanha política, de partidária, com análise e rito processual de projetos dessa casa. Portanto, tenta caluniar e difamar aquele que tenta fazer alguma
jogada em relação à campanha, à eleição, à posição política em relação aos trabalhos dessa casa. Essa casa é limpa, essa casa ela tem o trâmite transparente e legal, e todos os 11 vereadores são testemunha disso, porque participam desse processo limpo, independente, que respeita os prazos previstos no nosso regimento interno e na nossa lei orgânica. Continua em discussão o projeto. Ninguém usando da palavra, vou colocar o projeto em segunda e última votação. Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se levantar. Projeto número 046/16/16, aprovado em primeira e segunda discussão e votação. Projeto de lei número 047/16/16, de autoria do Executivo, dispõe sobre: autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir no orçamento vigente crédito adicional suplementar e dar outras providências no valor de R$ 680.500. Encontra-se sobre a mesa os pareceres das comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. Parecer da Comissão de Justiça, pela legalidade do projeto, está em discussão. Ninguém usando a palavra, parecer está em votação. Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se levantar. Parecer aprovado, assinado pelo vereador Claudecir Marrafão, Jurandir Aparecido de Lima, Antônio Carlos Conago. Parecer da Comissão de Finanças favorável ao projeto em discussão. Ninguém usando a palavra, estiverem de acordo nessa comissão, os queiram se ser aprovado com a assinatura dos vereadores Claudinei de Mello, Lucas Evandro Santos e Maia. Aprovado o projeto em primeira discussão. Ninguém usando a palavra, o projeto está em primeira votação. Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se levantar. Projeto aprovado em primeira votação. Vamos dar leitura ao requerimento de urgência para a segunda discussão e votação. Requerimento de urgência. Requeremos a mesa nos termos regimentais, após ouvir o do plenário, para que seja colocado em segunda e última discussão e votação na presente sessão, o projeto de lei número 047/16/16, de autoria do Executivo Municipal, dispondo sobre: autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir no orçamento vigente crédito adicional suplementar e dar outras providências. Assinam 3 vereadores, com data de 28 de outubro. O requerimento de urgência está em discussão. Ninguém usando a palavra, está em votação. Se estiverem de acordo, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se levantar. Requerimento de urgência aprovado. Sendo assim, o projeto de lei número 047/16/16 está em segunda discussão. Ninguém usando a palavra, o projeto de lei número 047/16/16 em segunda votação. Se estiverem de acordo, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se levantar. Projeto de lei número 047/16/16, aprovado em primeira e segunda discussão e votação. Para que todos saibam, a Câmara exigiu esclarecer o assunto. Notas da Câmara Municipal, por meio da diretora, podia comentar caluniosos relatórios de votação de projetos de autoria do Executivo, analisados nesta casa, dos quais faz os seguintes esclarecimentos. 1. Projetos de leis 016/6, que deram entrada na casa em outubro de 2006, estão legalmente dentro de análise por parte das comissões, não havendo por parte destas, de qualquer vereador ou da presidência dessa casa, tentativa ou ação para atrasar a análise e votação dos referidos projetos, principalmente de interesse da população. 2. Esta Câmara aprovou todos os projetos de crédito adicional suplementar apresentados nessa legislatura, sendo que nunca houve voto contrário ou tentativa de obstrução de qualquer um dos 11 vereadores. 3. A Câmara Municipal, através de seu departamento jurídico e assessoria da presidência, já está tomando as providências no sentido de processar por calúnia e difamação os comentários maldosos circulados em redes sociais através daqueles que citaram a Câmara ou o nome de qualquer um dos seus integrantes. 4. A Câmara reafirma seus compromissos com a transparência e o trâmite legal dos projetos
que aqui circulam e se coloca à disposição de qualquer cidadão de Pirapozinho para os demais esclarecimentos e documentos comprobatórios. Pirapozinho, 28 de outubro de 2016, assina a mesa diretora David Santos, presidente, Ivan Zocante, vice-presidente, vereador José Maria Berbete, primeiro secretário, vereador Lucas Padovan dos Santos Pavani, segundo secretário. Nada mais havendo na pauta da presente sessão e sob a proteção de Deus, pela ordem, vereador Ivan. Vocês viram como foi fácil? Já está tudo aprovado. Você já disse, de bafo de... Você vai lá na beia, preso. Está tudo dado, mexeu na minha comida. Está tudo bem, mas o soldado jogou água na cama. Tudo bem, mas o soldado não sei o quê. Assim é lá. Tudo, é eles lá. É eles lá. Entendeu? É eles lá. Tudo joga aqui em cima. E não tem nada disso. Vocês viram que é porque houve uns conversórios ainda aqui agora. Ela vai muito aprovar. Muito obrigado, presidente. Vereador Ivan, eu me estima que com a aprovação do projeto, que amanhã não falte nenhum medicamento, né, querida Rose, lá no Centro de Saúde. Obrigado a todos. Nada mais havendo na pauta da presente sessão extraordinária e sob a proteção de Deus, declaro a mesma encerrada, reafirmando meu compromisso com o Conselho, Rose.